Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, aqui onde a gente fala sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, aqui onde você encontra mensagens de esperança, mensagens devocionais que trazem conforto, ensino para o seu coração, você também encontra louvores, então se é a sua primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Se você já é da casa, então já peço que você compartilhe este mesmo vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos estar encaminhando essa mensagem de esperança para as pessoas que precisam, certo? Estou voltando aqui a gravar depois de um certo tempo, deixei vários conteúdos engatilhados por conta de uma viagem que fiz para visitar os meus pais, para visitar os meus familiares, visitar os meus amigos da minha terra natal. Foi um momento muito gostoso de reconexão com a terra de origem, de muitos abraços, de muitos encontros e também de muito ensinamento. E estou voltando agora a gravar depois de tanto tempo. A gente saiu do Setembro Amarelo, estamos agora iniciando outros temas, outros projetos, e você é meu acompanhante ou a minha acompanhante nessa jornada. Agradeço o crescimento do canal, agradeço o volume de inscritos que tem, né, as pessoas que têm, os corações que têm se unido aqui a essa causa, se unido ao redor da presença de Deus, porque isso não é sobre um algoritmo, isso não é sobre likes ou simplesmente compartilhamentos. Isso é sobre nós estarmos como igreja reunidos ao redor da fogueira da presença de Deus. E hoje eu tenho uma mensagem diretamente para o seu coração, e nós iremos, diferente dos devocionais tradicionais, nós iremos ler dois textos. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Texto muito conhecido, nós já lemos ele em outros momentos, em outros conteúdos, até em outros podcasts também, mas eu quero trazer hoje uma perspectiva um pouquinho diferente, tá? Então, se você puder abrir comigo, Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, vai dizer assim para você e para mim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu o vi, o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes e os batentes das portas tremeram. Ao som das suas vozes, os batentes das suas portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Um texto muito famoso, e existem aqui diversas lições que a gente poderia extrair. A Bíblia, meus amados, ela é a palavra de Deus é muito rica. Nós podemos, em um mesmo texto, absorver e extrair vários prismas, várias camadas. Olha o que está escrito aqui, olha a visão que Isaías teve. Primeiro que o texto começa com a morte do rei Uzias, que foi um reinado muito próspero para Israel. Foi um rei bom para Israel, onde Israel prosperou belicamente, prosperou financeiramente, e a morte do rei Uzias trazia consigo uma desesperança quanto ao futuro. Porque o reinado ele era algo muito particular. Ele era a configuração do reinado, a prosperidade do reinado tinha no seu rei a sua face, a sua cara. Portanto, Israel estava colocada ali, e o profeta Isaías fazia parte desse contexto de desesperança quanto ao que viria. Puxa, o rei Uzias morreu. O seu reinado chegou ao fim. O que será de nós agora? E a visão de Isaías começa nesse contexto.
de não conseguir enxergar o próximo passo, que talvez seja exatamente onde eu e você estamos nos encontrando agora. Talvez o que você tenha vivido seja muito mais dias de desesperança do que de conforto. Talvez o que você esteja vivendo até hoje, nas últimas semanas, nos últimos meses ou até nos últimos anos, seja muito mais o cenário inicial desse texto. A morte não necessariamente do rei Uzias ou não necessariamente de alguém próximo, por mais que isso também faça parte, mas a morte da esperança, a morte da fé, uma morte espiritual, a morte do zelo, a morte daquele primeiro amor, daquela chama inicial de quando a gente conhece o Evangelho pela primeira vez. Talvez muitos de nós nos encontremos nessa parte inicial do texto. Mas ele não para por aí, porque no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Passam-se reinados, passam-se reis, passam-se domínios, passam-se circunstâncias da vida. O Senhor continua assentado no alto e sublime trono. Então, por mais que naquele momento o trono humano estivesse desocupado, o trono celestial ainda permanecia ocupado. Por mais que naquele momento um reinado estivesse chegando ao seu fim, existia um reinado eterno que nunca chega ao fim. Nunca teve nenhum começo, quanto mais terá o fim. E esse é o nosso rei a quem nós servimos. Por isso que todas as nossas esperanças devem estar depositadas no Senhor. Por isso que tudo aquilo que somos e temos deve estar, assim como os anciãos rendem suas coroas aos pés do trono, nós também devemos lançar a nossa vida aos pés do trono. E aí Isaías começa a descrever agora a sua visão. Eu vi alguém assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado. E a aba das suas vestes, então ele tinha provavelmente Deus com uma roupa bem grande, né? Vestes mesmo, elas enchiam o templo, elas preenchiam o templo, elas preenchiam a sala do trono. Então era uma visão muito magnífica e em cima, enquanto Apocalipse fala que é ao redor, Isaías fala que em cima existiam serafins e estes serafim significa aquele que queima, tinham 6 asas cada um deles, com 2 eles cobrem o corpo, ou seja, isso mostra um sistema de autoanulação diante do Senhor. Eu não vou para nenhum lugar. Com outras 2, eles cobrem o rosto. Ou seja, a visão deles estava encoberta. Ou seja, eu não quero olhar para nada que não seja o Senhor. Eu sou completamente cego. E quem me guia é o Senhor. E com as 2 que sobravam, aí sim eles voavam. Legal, né? As escrituras carregam em cada um dos seus textos detalhes que, se a gente passar percebido ou fazer uma leitura mecânica, existe um grande risco de nós estarmos perdendo ensinamentos profundos que transformam a nossa vida. Eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Gritei: ai de mim, sou um homem perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo em meio a um povo de lábios impuros também. Quando nós temos contato com uma faísca que seja da glória de Deus, um vislumbre da sarça ardente, percebemos o quão pecadores e miseráveis nós somos. Está se havendo um contexto de mensagens triunfalistas. Que devemos ter autoridade, declarar sobre a autoridade do nome de Jesus, profetizar sobre a autoridade, e meio que mensagens assim nos levam para um lugar de imposição, sabe? De impor a nossa fé. Mas o verdadeiro avivamento e derramar do Espírito Santo em medidas que a gente nunca viu antes, ele só acontece depois de que a gente tem a exata noção e a convicção no nosso coração, não só com os lábios,
de que somos um povo de lábios impuros, de que somos homens e mulheres de lábios impuros. Ai de mim, estou perdido. Sabe quando Jesus ele protagoniza o milagre da pesca maravilhosa? A primeira reação de Pedro é uma reação bem parecida. Senhor, vai pra lá. Meio que, sei lá, isso não tá na Bíblia, mas imagina Pedro dando um empurrão e Jesus, não, sai pra lá. Eu sou um homem pecador. Quando Pedro viu aquela quantidade de peixes, emergindo diante de uma ordem de Jesus, ele falou, não, Senhor, afasta-te de mim, sai daqui, sai daqui. Não consigo estar no mesmo lugar que o Senhor, porque eu sou um homem pecador. Observe que a visão de Isaías, ela tem em poucos textos ela tem uma montanha-russa de emoções, Primeiro uma desesperança, depois um vislumbre, fica assim, estupefato. E o Senhor, sentado no alto sublime trono, a aba das suas vestes encheu o templo. Mas quando eu me deparei, eu falei, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, estou perdido. E a Bíblia diz o detalhe, então gritei, ai de mim. O desespero volta a tomar conta. Mas o anjo, ele pega uma brasa, coloca nos lábios deles e diz assim, veja, isso tocou nos seus lábios. Isso queimou, mas tocou nos seus lábios, por isso a sua culpa será removida. Você tem culpa. A culpa, ela existia, mas agora ela foi removida. E o seu pecado, hoje não diz, você está sem pecado. Não, você tem pecado. Você é pecador, mas ele foi removido. Com isso em mente, nós iremos para o segundo texto de hoje, que está lá em Mateus capítulo 8. Quase que eu esqueço o texto, tá? Só para revelar esse furo para você. Quase que eu vai. Qual texto que é, meu? Mas lembre, glória a Deus. Mateus 8. Ou melhor, Mateus 9, olha aí. Tá perto. Mateus 9, a partir do verso 20, diz assim. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se tão somente tocar no seu manto ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. É isso que eu queria ler com você. Essa é uma história também muito conhecida da mulher que havia sofrendo há 12 anos de um tipo de hemorragia muito grave. Já havia gastado a sua vida, já havia gastado recursos. E Jesus estava indo em uma missão. Ele estava indo aparentemente curar a filha de Jairo, um dos dirigentes da sinagoga. Uma multidão não só acompanhava, mas empurrava. Você já pegou o ônibus ou o metrô lotado? Sabe, quer dizer, quando tá muito lotado, você não precisa nem andar, né? Você só vai sendo carregado pela multidão. E a versão de Mateus não diz isso, mas Jesus está andando e de repente ele para. E cercado por uma multidão, pessoas encostando nele o tempo inteiro, ele fala, peraí, alguém me tocou. Esse toque, ele não foi no braço, ele não foi na cabeça, sabe, coisas que a gente nitidamente percebe, e quando alguém toca a gente fica até meio incomodado.
Não, foi na aba das vestes, assim. Então, a galera naquele tempo usava uma roupa diferente da que a gente tá acostumado hoje. Não era um short, não era uma calça. Era um manto. E na borda, ou seja, na parte de baixo. Mais difícil ainda talvez de perceber, até pelo contexto em que ele se encontrava. Tanta gente encostando nele o tempo inteiro. Mas aquele toque foi diferente, aquele toque foi com fé. E ele declara que ele sentiu que daquele toque saiu o poder. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Séculos antes, um profeta tem uma visão do Senhor que está no alto e exaltado trono. E a Bíblia traz o detalhe de que a sua culpa foi removida através da brasa, mas que este que está no alto e sublime trono, a aba das vestes, enchia o templo. Séculos depois, um homem, sem aparência, sem formosura, não havia nele nenhuma beleza que nos chamasse a atenção. Sua primeira cama era compartilhada com o mesmo lugar onde os animais comiam. Aquele que sempre existiu, nasceu. Aquele que é a vida, iria posteriormente se entregar para morrer. Aquele que foi crucificado, que viria a ser crucificado, prometeu que voltaria agora entronizado. Séculos depois, aquilo que era uma visão de a orla de vestes, a orla de um manto, cobrindo o templo com magnitude, agora é algo que poderia ser tocado. Aquela mulher reconhecia a sua condição, assim como Isaías. Porque a única coisa que ela pensou foi, cara, se eu só tocar, eu sei que eu serei curado. Ela atravessa a multidão com cotoveladas. Em algum momento, certamente, se ela tocou, então, porque ela se jogou, se ela tocou na parte de baixo, porque ela se jogou no chão. Fatalmente, ela foi pisoteada em algum momento, alguma parte do corpo. E ela tá ali machucada. Mas sente não só a sua questão física sendo curada, mas também sente todo o interior sendo restaurado. Porque agora, aquilo que era somente uma visão, por mais magnífica que fosse, séculos depois era algo em que você podia tocar. A orla das vestes de Deus poderiam ser tocadas ali. De tal modo, com tanto anseio, com tanto desespero, que diante de todos os outros toques, aquele toque fez o Deus homem parar. Antes, Isaías teve uma brasa colocada em seus lábios, responsável por remover a sua culpa. Séculos depois, o cordeiro que tira o pecado do mundo parou por causa de uma mulher, que não apenas viu a orla das suas vestes, mas tocou nelas. Ele é a razão da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui. É sobre Ele que nós estamos pregando. É sobre Ele que nós estamos adorando. Cristo Jesus é um Deus homem que se encarnou
morreu no nosso lugar, passou pelos mesmos processos, mesmos dilemas, foi pisoteado, foi humilhado, foi crucificado, mas que ao terceiro dia a tumba estava vazia. Esse homem, pela fome, pelo desespero, pelo anseio de uma mulher, teve a orla das suas vestes tocadas, enquanto que o profeta, séculos antes, apenas vislumbrava, apenas via, e só de ver já percebeu quão pecador ele era. Agora, a orla das vestes poderiam ser tocadas, e foram tocadas, por uma mulher com um santo desespero dentro de si. Nós não servimos a um Deus distante, nós não adoramos um Deus de pedra, um Deus feito de madeira, nós não adoramos um ídolo qualquer, nós adoramos a Cristo Jesus, Rei dos Reis, que está sentado ao lado do Senhor, num alto e exaltado trono, na qual hoje serafins estão em cima deles, com duas asas cobrindo o rosto, com duas asas cobrindo o corpo e com outras duas voando, declarando que Ele é santo, santo e santo. Os anciãos estão ao redor do trono, vivendo prostrados. Os seres viventes estão ao redor do trono, declarando que Ele é digno. E mesmo com toda essa majestade, as suas orlas estão aí para serem tocadas, puxadas. Existem alguns momentos em que Jesus parou. Geralmente eles estavam ligados à fome e o desespero de uma mulher. Olha que loucura. Nesse contexto, foi pelo desespero de uma mulher. Em João capítulo 4, foi pelo desespero também de uma mulher que ele desviou a sua rota. No mesmo evangelho de João, foi pelo choro de uma mulher, Maria. Momentos em que Deus parou. Existe algo que faz Deus parar. Que a nossa igreja, que a nossa geração seja inundada, preenchida e provocada por um santo desespero, fruto de arrependimento, na qual faça Deus parar. Os olhos dele estão por toda a terra procurando aqueles que o adoram. Que a nossa adoração suba de tal maneira que os olhos dele, que estão a todo momento se movendo procurando, possam parar e atrair a sua atenção a nós. Porque somos bonitinhos, não porque temos um louvor legal, mas porque temos fome. Isaías viu, reconheceu que é pecador. Mas quando foi perguntado, quem vai? Ele disse, eu vou. A mulher que nós nem sabemos o nome enfrentou toda uma multidão, enfrentou preconceitos, enfrentou uma vida frustrada de tentativas e erros, mas conseguiu tocar. Sejamos inundados por santo desespero, lembrando, a orla das vestes, que era somente uma visão, por mais magnífica que fosse, era agora algo que podia ser tocado. Deus se fez homem. E essa é a razão da nossa fé. Quero convidar você para orar junto comigo. Querido Senhor, inunda-nos com santo desespero por Ti, Deus. Nós nunca mais queremos ser os mesmos, nós não queremos mais os mesmos cultos, as mesmas programações, as mesmas conferências, Senhor. Não queremos ser especialistas naquilo que o Senhor já fez, queremos entender e perceber aquilo que o Senhor está fazendo agora. Olha para nós, que o Teu Espírito gere em nós arrependimento, quebrantamento, fome, desespero por Ti. De tal modo que possamos tocar na orla das Suas vestes, o fazendo parar a rota.
não é sobre nós. É tudo sobre o Senhor e o quão belo o Senhor é. Somos homens e mulheres de lábios impuros e habitamos em meio a um povo de lábios impuros. Mas os nossos olhos veem o Rei da Glória. É o que pedimos, Jesus. Pedimos pela Tua presença. Inunda agora cada lar, cada aparelho, cada carro, cada escritório que esteja escutando neste momento. Que estejamos sintonizados com o céu. Em nome de Cristo. Amém. Se você ficou até o final, espero que você tenha sido abençoado verdadeiramente. Se você ficou até o final, compartilhe este vídeo, deixe aí o seu like para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas e eu vejo você no próximo conteúdo.